Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a Palavra de Deus. Nós estamos meditando no Evangelho de João e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16. Eu quero ler com você dos versículos 7 ao 13. Está escrito assim: Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amados, quando Jesus está aqui falando, ele estava dizendo que ele morreria, que ele voltaria para o Pai. E aí ele diz que é importante, que era para o bem dos discípulos que ele iria. Por quê? Que ele voltaria para o Pai, porque se ele não fosse, o conselheiro não viria até eles. Mas se ele cumprisse a obra que estava determinada para ele cumprir, então ele enviaria o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo veio, glória a Deus por isso. E ali no versículo 8 diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. O primeiro convencimento que nós recebemos do Espírito Santo é a respeito do pecado. Ou seja, qual é o maior pecado, né? Muitas vezes nós achamos, somos convencidos das práticas pecaminosas. Mas o que o Espírito Santo quer convencer o homem é do pecado original que separou o ser humano de Deus. E por causa disso nós precisamos crer em Cristo Jesus para sermos reconciliados com Deus. Por isso o Espírito Santo vem e convence o mundo do pecado original. E aí Jesus explica, do pecado por quê? Porque os homens não creem em mim. O pecado da incredulidade, o pecado original separou o homem de Deus, e por não crer em Cristo Jesus, o ser humano continua separado. Mas quando o ser humano é convencido pelo Espírito Santo do pecado, ou seja, ele é convencido que ele está morto, que a natureza dele foi corrompida por causa do pecado original e ele precisa de Cristo Jesus, quando ele é convencido, ele passa a crer no Senhor Jesus. O segundo convencimento que o Espírito Santo dá é da justiça. E aí Jesus explica por quê. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Quando nós lemos em Romanos, capítulo 4, versículo 25, nós lemos que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte e por causa da sua ressurreição, nós fomos justificados diante de Deus. A justiça de Deus foi feita. O que era a justiça de Deus? O que é a justiça de Deus? É Deus condenando o pecado, porque era o pecado que separava o ser humano dele. Deus condenando o pecado na própria vida de Cristo Jesus. Isso está escrito lá em Romanos, no capítulo 8. Jesus condenou o pecado na carne. Para quê? Para que nós pudéssemos ser o quê? Justificados. Por isso que ele ressuscitou. Ou seja, o pecado recebeu o salário que ele merecia, que era a morte, mas a morte não deteve Jesus, o pecado não deteve Jesus. Jesus ressuscitou, vencendo o pecado e a morte, fazendo a justiça de Deus e nos tornando pessoas aceitáveis a Deus, ou seja, justas diante de Deus. O terceiro convencimento que o Espírito Santo nos dá é do juízo. E Jesus explica do juízo porque o príncipe deste mundo já está condenado.
Quando nós lemos Colossenses, nós descobrimos que o príncipe deste mundo, os demônios, principados, potestades, foram expostos à vergonha pública na cruz do Calvário. Jesus Cristo venceu e expôs Satanás e seus demônios à vergonha pública, ou seja, o príncipe deste mundo, Satanás, já está condenado. O fim dele nós já sabemos, nós já conhecemos. Esse é o convencimento que o Espírito Santo faz. É isso que o Espírito Santo, que é o conselheiro, é aquele que aconselha, que convence, que ensina, vem fazer em nós. E aí nós nos rendemos a tudo isso, recebendo todas essas verdades. E é por isso que é tão importante nós estudarmos as Escrituras, principalmente as Escrituras do Novo Testamento e principalmente as cartas. Algumas pessoas não entendem essa questão de nós nos aprofundarmos nos estudos das cartas. Por quê, amados? Olha o que nós lemos ali no versículo 12 e 13. Jesus falou qual seria a obra do Espírito Santo de convencimento do pecado, da justiça e do juízo, como nós já mencionamos aqui. E aí ele disse: eu ainda tenho muito o que dizer, só que vocês não podem suportar agora. Por quê? Porque Jesus ainda não tinha ressuscitado. Os discípulos ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles ainda não compreenderiam todas as coisas que Jesus precisava falar. E aí Jesus diz assim: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Amados, sabemos que depois da ressurreição de Cristo Jesus, todas as cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo, principalmente pelo apóstolo Paulo, que recebeu o ministério de ensinar o evangelho para os gentios, ou seja, para aqueles que não são judeus. O ministério que o apóstolo Paulo recebeu sobre pregar as verdades, ele diz assim: eu recebi o mistério que estava oculto das gerações, que era o mistério da igreja. Então, quando nós estudamos as cartas do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, João, de Judas, Tiago, amados, nós conseguimos compreender plenamente a vida da igreja. E é uma vida de completa dependência de Cristo Jesus. Por isso que tantas e tantas vezes nós encontramos as expressões em Cristo, por meio de Cristo, porque essa é a nossa vida. A vida do cristão é vivida por meio de Cristo Jesus. O apóstolo João escreveu isso na sua primeira carta, no capítulo 4, que Deus demonstrou o seu amor entregando Cristo Jesus por nós, para que nós pudéssemos viver por meio dele. Amados, nós precisamos receber as plenitudes dessa verdade. Nós precisamos compreender, nós somos dependentes de Cristo Jesus, a nossa vida é Cristo. Isso está escrito lá em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 4. Quando nós entendermos que a nossa vida é Cristo, aí sim nós seremos glorificados com Ele, aí sim nossa vida glorificará a Deus. Eu oro pela minha vida e pela sua, para que nós possamos compreender plenamente as verdades do Evangelho, porque o Espírito Santo já foi entregue, o Espírito Santo já habita em nós, o Senhor deixou a sua palavra escrita para que nós possamos compreender as verdades dele. Que eu e você possamos receber plenamente as verdades de Cristo Jesus para nós e colocá-las em prática. O Espírito Santo já nos convenceu, amados. Se eu e você cremos em Cristo Jesus, o Espírito Santo já nos convenceu do pecado, da justiça, do juízo, e nós precisamos viver esse convencimento que ele nos deu. Ele nos deu uma nova vida, nos convenceu do pecado e nós passamos a crer em Cristo Jesus. E crendo em Cristo Jesus, nós recebemos a justiça de Deus, compreendendo que o Senhor venceu e venceu até a morte. Crendo em todas essas coisas, nós compreendemos que o príncipe deste mundo já está condenado, ou seja, o nosso inimigo já está condenado e nós podemos viver
tendo o entendimento de que o nosso inimigo já é um inimigo derrotado, por isso que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Por isso que em Cristo Jesus nós podemos enfrentar o que for, podemos todas as coisas nele que nos fortalece, porque estamos em Cristo, somos dependentes de Cristo. Que eu e você entendamos isso e vivamos essas verdades em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada porque o Senhor nos entregou o Espírito Santo. Obrigada porque é por meio do Teu Espírito que nós somos convencidos, guiados, instruídos, ensinados. Obrigada, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós possamos compreender plenamente as verdades do Teu Evangelho. Pai, que eu e os meus irmãos possamos compreender que nós somos completamente dependentes do Senhor. Pai, eu oro para que o Senhor ilumine os olhos dos nossos corações e nós compreendamos plenamente a sua verdade, a sua vontade para nós. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos possamos viver uma vida que glorifica ao Senhor. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos possamos compreender que não existe vida fora de Cristo, que a nossa verdadeira vida é Cristo Jesus, que nós dependemos do Senhor e quanto mais nos alimentamos do Senhor por meio da sua palavra, por meio da oração, mais e mais a sua vida se manifesta em nós e através de nós, Pai. Pai, eu oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, para que nós sejamos completamente convencidos pelo Teu Espírito e vivamos a vida gloriosa que o Senhor conquistou para nós. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até segunda-feira.